E aí galera, trazendo mais um vídeo aqui nos nossos canais, onde eu posto conteúdo bíblico. Vocês sabiam que a IA, a Gemini, é o melhor pregador da atualidade? E eu vou dizer por quê. Porque ela fala apenas o que está escrito na Bíblia, não tem ideias humanas, ela se baseia 100% na Bíblia. E a inteligência artificial, né? A gente pode pedir para ela falar sem ideia de outras pessoas, sem ideia de teólogos. Perguntar a ela sobre determinado ponto que a gente quer saber. Por exemplo, eu vou perguntar a ela aqui hoje se a gente está pecando, se a gente não guarda um dos mandamentos. Exclusivamente, por exemplo, o sábado, que todo mundo disse que passou, que era por judeu, não sei o quê. Eu, na minha cabeça, eu penso o seguinte, que Deus deu tudo num dia só, os mandamentos lá, né? Escrito com o próprio dedo dele. Se o sábado passou, tem que os outros mandamentos passar também. Então a gente hoje pode roubar, matar, adulterar e não vai ser pecado, porque foi escrito por judeus e tudo no mesmo dia, né? Ninguém é burro, né? Ou são burros. Mas eu acredito que existem sim os burros espirituais, existe sim. Estou sendo até um pouco arrogante aqui, o jeito que eu estou falando, mas é a verdade, pessoal. É a verdade. Muitos querem se enganar a si próprio por causa que não tem fé que Deus pode prover o mantimento para si. Mas muitas das vezes Deus nos prova, sabe, naquilo mais que a gente quer. Eu não vou dizer que eu não já transgredi o sábado, já transgredi sim. E não tem nada a ver com religião isso aqui, porque eu não acredito em nenhuma religião mais. Eu só acredito apenas na Bíblia, entende? Depois que eu estudei a Bíblia sem admiração por pastores ou outras pessoas, eu aprendi que a religião hoje elas não segue o que está na Bíblia. Olha só, vou fazer a pergunta aqui. Gemini, se a gente guarda apenas 9 mandamentos e exclui um, tipo o sábado, que é o mandamento mais excluído, que o pessoal diz que era no tempo dos judeus, a gente está pecando se a gente não guarda o sábado? Essa é uma questão. E me dê a resposta baseada somente na Bíblia, sem ideias de teólogos. Com base na sua solicitação, Hamilton, e respeitando suas convicções sobre a santidade do sábado e a não representação de figuras sagradas, aqui está uma síntese fundamentada estritamente no texto bíblico. Para uma resposta direta, foquei nos textos que definem a origem e a observância desse dia. O sábado nas Escrituras. 1. A instituição na criação. A Bíblia estabelece a origem do sábado, logo após a finalização da obra da criação. O texto indica que o descanso não foi por cansaço, mas para estabelecer um exemplo e uma bênção. Gênesis 2, 2-3. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. 2. O mandamento na lei. Êxodo. No Sinai, o sábado foi incluído no centro dos 10 mandamentos, sendo o único que começa com a palavra lembra-te, remetendo à criação mencionada em Gênesis. Êxodo 20:8-11. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás, e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. 3. O sábado como sinal perpétuo. As Escrituras descrevem o sábado como um sinal de distinção e santificação entre o Criador e seu povo. Êxodo 31:16-17. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando-o nas suas gerações por aliança perpétua. Entre mim e os filhos de Israel, será um sinal para sempre. Ezequiel 8:12 da noite. E também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. 4. A prática de Jesus, o exemplo. O Novo Testamento registra que Jesus mantinha o costume de observar o sábado, embora tenha combatido tradições humanas que tornavam o dia um fardo. Lucas 4:16 da manhã.
E, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado segundo seu costume na sinagoga e levantou-se para ler. Marcos 2:27 da manhã menos 28. E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Como você valoriza a literalidade bíblica, gostaria que eu buscasse passagens específicas sobre como o sábado é descrito nas profecias do livro de Isaías ou no Apocalipse. Sim, mas o que eu perguntei, de acordo com a Bíblia, se eu não guardar o sábado, eu estou pecando ou não? E também o que tem a ver o sábado para nós nos nossos dias hoje? Ele foi dado somente para o judeu ou também serve para nós? De acordo com o texto bíblico, aqui estão as respostas diretas para os seus questionamentos, mantendo o foco exclusivo nas Escrituras. 1. Não guardar o sábado é pecado? Para a Bíblia, a definição de pecado está ligada à transgressão da lei. O sábado faz parte dos 10 mandamentos escritos pelo próprio Criador em tábuas de pedra. A definição de pecado: qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é a transgressão da lei. 1 João 3:4. A unidade da lei. Tiago afirma que a lei é um conjunto indivisível, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Ora, se tu não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Tiago 2:10 da manhã menos 11. Conclusão bíblica. Como o mandamento do sábado, lembra-te do dia do sábado, faz parte dessa mesma lei, sua violação é apresentada biblicamente como pecado, da mesma forma que o roubo ou o adultério. 2. O sábado foi dado apenas para o judeu ou para nós hoje? A Bíblia apresenta o sábado como uma instituição anterior à existência de qualquer judeu. O termo judeu deriva de Judá, neto de Abraão, que viveu centenas de anos após a criação. A origem na criação. O sábado foi estabelecido no Éden, quando a humanidade era representada apenas por Adão e Eva, os ancestrais de toda a raça humana. E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou. Gênesis 2:3. A intenção de Jesus. Jesus foi claro ao dizer para quem o sábado foi feito. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Marcos 2:27 da manhã. Ele não disse por causa do judeu, mas usou o termo grego anthropos, ser humano, para os estrangeiros. No Velho Testamento, Deus já incluía aqueles que não eram israelitas na promessa do sábado. E aos filhos dos estrangeiros, que se unirem ao Senhor, e todos os que guardarem o sábado não o profanando, eu os levarei ao meu santo monte. Isaías 56:6-7. A prática dos apóstolos, pós-ressurreição. Mesmo após a morte de Cristo, os apóstolos continuavam a guardar o sábado e a ensinar gentios não judeus nesse dia. E os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem pregadas as mesmas palavras. Atos 1:42 da tarde. 3. O sábado no futuro. Eternidade. A Bíblia indica que o sábado continuará sendo observado mesmo após o fim deste mundo, na nova terra, o que reforça que ele não era uma lei temporária apenas para os judeus da antiguidade. Isaías 66:22-23. Porque, como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, e de um sábado a outro virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Resumo. Biblicamente, o sábado é um mandamento moral eterno instituído na criação para toda a humanidade, e sua observância é um sinal de fidelidade ao Criador. Deseja que eu detalhe algum desses pontos ou procure passagens sobre como Jesus explicou a forma correta de se guardar o sábado? Tá vendo, galera? Aí até uma inteligência artificial sabe explicar que o sábado é um dia válido. Se você não guarda, por causa de trabalho, essas coisas assim, é escolha sua. Mas você está quebrando um mandamento. E quebrar os mandamentos é pecado, como quebrar qualquer outro mandamento. Tá entendendo? O ser humano sempre quer dar um jeitinho, sabe? De fazer o que é errado
e querer fazer o que é certo para ver se entra no reino de Deus. Mas não é bem assim não. As pessoas que são salvas de verdade, que não estão perdidas mais neste mundo, elas guardam os mandamentos. Não guarda para ser salva, porque foram salvas, rapaz. Foram salvos do pecado. Porque só existe quebra de mandamento e pecado. Só existe quebra de mandamento se a gente pecar. E quem é salvo do pecado não vive pecando deliberadamente, não, mas não. Entende? Tem muitas pessoas que falam que acreditam em Deus, que diz que é servo de Deus, mas é da boca para fora. Não, nem acreditar, acredita. Tá entendendo? Nem acreditar, acredita. Eu guardo o sábado, hoje é sábado, tô aqui, ó, de boa. Tô aqui deitado no meu sofazinho velho aqui, de boa. E não tenho inveja não de quem tá quebrando o sábado hoje não para ganhar bem material, dinheiro. Ou pra mesmo se manter. Mas eu sei que muitos são fraqueza na fé, fraqueza de fé. Eu já fui assim. Só que teve um dia que eu disse que nunca mais ia quebrar o mandamento do Senhor. Poderia virar até mendigo. Eu lembro como hoje, desses dias pra cá, minha vida financeira mudou. Eu não sou rico, milionário não, mas não passo necessidade não. E tenho dinheiro na conta sobrando, caso eu precise. Entende? Moradia própria, temos tudo. E nossa vida não é difícil. E nós guardamos o sábado. Nem trabalhar para os outros eu trabalho, na verdade. Passar a semana inteira em casa. Mas eu fui provado. Eu acredito que todo mundo é provado. Tá entendendo? Deus prova nós no que nós mais queremos e desejamos. Eu lembro que quando eu não tinha praticamente nada, que estava até quebrando, transgredindo o mandamento, eu sempre fui religioso. Só que eu não acredito em igreja hoje não, de tijolo. Eu queria ter apenas uma motinha, uma Pop 100 nova. Queria trabalhar para conseguir isso. Eu não tenho estudo, que eu parei de... nem terminei o 9º ano. Mas aí comecei a trabalhar, transgredindo no dia do Senhor, saí para fora, não deu nada certo. Aí eu me abusei e disse que nunca mais transgrediria o dia do Senhor. E desse dia para cá as coisas mudaram. Consegui comprar casa, fazer casa para mim. Consegui comprar carro mais de 60 mil reais. Tá entendendo? Carro novo do ano. E isso só aconteceu depois que eu disse que mesmo que eu virasse um mendigo, morador de rua, eu não iria transgredir mais o dia do Senhor. E parei mesmo, desse dia pra cá, eu parei de trabalhar, transgredir o dia de sábado. Pode acreditar, desse tempo pra cá, nunca faltou dinheiro pra mim. E o dinheiro não veio difícil não pra mim não, sabe? Eu cheguei a ganhar mais de 7K por mês sem ter estudo. Mais de 7 mil sem ter estudo, tá vendo? E eu tenho uma vida boa. Se eu tivesse continuado transgredindo o dia do Senhor, mesmo que tivesse continuado a trabalhar, não tinha conseguido o que eu tenho hoje. Tá vendo? Mas eu sei que tudo é uma questão de fé. Parece até que a gente não vai ter nenhuma saída, sabe? Mas o que resta é a gente escolher. Que se for da vontade de Deus, Ele ajuda a gente.
Nós estamos nesse mundo aqui, eu acredito, para nós sermos provados. Porque eu acredito que só vai para o reino de Deus os melhores. Vai, não, os piores não, viu? Aí vem o povo dizer, então é salvo pelo que faz, não sei o quê. Não é salvo pelo que faz. Mas também você não vai entrar no reino de Deus fazendo as piores coisas. O apóstolo Paulo disse que a vida de um cristão é como a de um atleta. Só chega ao pódio os melhores. Entende? Eu peço a cada um que vê esse vídeo que estude a Bíblia. Procure estudar. Pesquisa na Gemini assim como eu. Pesquiso várias coisas aqui. E até hoje não me deu nenhuma resposta que vai contra a Bíblia. Entende? Eu acredito que o Evangelho de Deus não vai ser pregado por pessoas, simplesmente pessoas como eu e você. Porque é muita gente que existe no mundo. E para ser pregado para essas pessoas da forma correta, não existe muitas pessoas. Porque muitas das pessoas que vivem nas igrejas vivem com a vida toda toca. Entende? Como é que um cego vai guiar outro que está cego? Como é que um cego espiritual guia outro? Entende? Não tem condição de ser pregado o evangelho dessa forma. Eu acredito que a tecnologia avançou para se cumprir o que está escrito, que o evangelho vai ser pregado no mundo inteiro. Aonde tiver Gemini e quiser aprender sobre Deus da forma correta, consegue aprender hoje em dia. Tá entendendo? E ela está presente em quase todos os países. Só não aprende quem não quer, porque quase todo mundo tem celular hoje em dia, mesmo que não seja bom, celular fraco, mas tem. Tá entendendo? Quase toda família tem um celular em casa. É quase impossível. A única pessoa que não tem celular são os moradores de rua. São os moradores de rua, só isso. E vai lá que alguns ainda tem. Mas é isso, pessoal. Eu acredito na Bíblia, acredito que tudo que está escrito lá é verdade. Entende? E eu busco fazer o que está escrito na Bíblia. Não vou por cabeça de ninguém, de irmão, de pastor, não sei de que. Eu nem acredito em igreja mais. Acredito somente na Bíblia. Acredito também que existe uma igreja verdadeira de Deus, que são as pessoas que guardam seus mandamentos, que vivem por eles e dá testemunho deles. Está até escrito na Bíblia que o Espírito Santo de Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, vamos dizer em igrejas, mas sim está escrito lá também que nós somos o templo do Espírito Santo, que ele habita em nós. Se nós fazemos a vontade de Deus de verdade, você não vai achar Deus dentro da igreja não. Tá entendendo? Deus se manifesta na sua vida, no dia a dia, na sua vida. Não vai ser lá dentro da igreja não, você vai ir lá na igreja buscar Deus lá não. Ele tem que se manifestar em você, na sua convivência, como você vive, tá entendendo? Como você busca viver nessa terra. Cada um tem suas escolhas. Às vezes a gente fala a verdade, o pessoal diz que tá julgando ou quer ser melhor do que os outros. Mas muitas das vezes é bom que as pessoas falem a verdade pra gente, para nós ver se abre os nossos olhos, porque pode estar fechado e a gente tá cegos espiritualmente. E é isso, galera. Até o próximo vídeo, que se for da vontade de Deus, cada um de nós vamos aprender o que é o caminho correto a se fazer, o caminho correto e o que se deve se fazer, se nós buscarmos de verdade. Até o próximo vídeo.